eu sou Cristal e pretendo apresentar a Bíblia seguindo a sua ordem cronológica, de acordo com os livros e as passagens. Então, hoje iremos começar pelo livro de Gênesis, né, que significa começo, origem. Neste livro, o tema central é a criação, a queda da humanidade, as promessas de Deus e o início da história do povo de Israel por meio dos patriarcas. Então, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aproximadamente 2.200 anos antes de Cristo. Então, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, aborda a criação. Então, em 6 dias, Deus criou o mundo. No 7º dia, Deus descansou. Então, a Bíblia, ela começa com um relato incrível sobre a criação. E nele podemos entender que o objetivo de Deus com o homem sempre foi se relacionar com ele. E a gente pode ver isso no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, dando-lhes autoridade sobre a criação e colocando-os no jardim do Éden. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer neste momento sobre a criação é que a humanidade, no caso Adão e Eva, eram vegetarianos. Então, na época da criação, antes do dilúvio, antes disso acontecer, eles eram vegetarianos. Cristal, por que você diz isso? Então, poucas pessoas percebem, mas no relato da criação, Deus dá ao homem apenas as plantas e frutas como alimento. E a gente pode ver isso no capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Em seguida diz: todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, se eles eram vegetarianos, em que momento começaram a se alimentar de animais? Isso aconteceu após o dilúvio. Então, no capítulo 9, versículo 3, Deus fala: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como eu lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então, a humanidade passou a se alimentar de outras coisas sem ser apenas os frutos da terra. Em seguida, temos o capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. Então, Adão e Eva desobedecem a Deus no jardim do Éden, sendo enganados pela serpente. E isso resulta em consequências para toda a humanidade e criação. Porém, tem uma curiosidade que a primeira profecia vinda do Messias está aqui em Gênesis, na criação. Então a gente tem a primeira tipologia ou prefiguração da vinda de Jesus na Bíblia, que será no capítulo 3, versículo 15. E Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, no futuro, um descendente da mulher, no caso Jesus, ferirá a cabeça da serpente, representando a vitória final sobre o pecado, já que ferir a cabeça resulta
em morte, né, em ferimento fatal, enquanto a serpente ferirá o calcanhar do Messias, simbolizando os seus sofrimentos temporários, culminando na crucificação, já que o calcanhar em si não é fatal. Então, essa passagem simboliza a promessa de redenção, de vitória sobre o pecado e a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Em seguida, temos Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, onde falam sobre os descendentes de Adão. Então, Adão e Eva tiveram filhos, dentre eles Caim e Abel. Caim matou Abel. Por quê? Por ciúmes, por inveja, porque os dois fizeram oferendas a Deus e a oferenda, o sacrifício de Abel foi reconhecido por Deus, então Deus abençoou Abel, mas Caim ficou com inveja da bênção de Abel, então o matou. Outra coisa que acontece aqui é que Caim matou Abel, correto. Deus é onisciente, onipresente, ele sabia que Caim havia matado Abel. Porém, Deus vai à presença de Caim e lhe pergunta: onde está o seu irmão Abel? No capítulo 4, no versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Então, não sendo suficiente ele ter matado o irmão, ele também respondeu a Deus, né? Então Deus, no versículo 10, diz: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então, Deus disse isso a Caim, e Caim se desesperou. Ocorreu toda aquela situação em que ele queria fugir e teve medo de que matassem ele em vingança, mas Deus acaba falando que quem matar ele, né, acaba colocando a proteção em Caim para que não o matem, senão quem matar Caim seria amaldiçoado. Então, acontece toda a genealogia dos descendentes de Caim e também dos descendentes de Sete, que é o outro filho que Adão e Eva têm após essa situação, esse pecado de assassinato. Então, nesse trecho a gente também encontra a genealogia de Adão através de Sete, destacando a longevidade das primeiras gerações humanas. Então, no capítulo 5, no versículo 4, diz: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas, e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Então, eles viviam muito tempo, realmente enfatiza essa longevidade. Essa narrativa, ela enfatiza a continuidade do pecado na humanidade, mas também a graça divina ao preservar uma linhagem justa que leva a Noé, que é a linhagem de Sete, pois Noé é descendente de Sete. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, onde vou falar sobre o dilúvio, né? O descendente de Sete, Noé, que protagoniza essa passagem. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.